Agora vamos falar sobre vida e reprodução, né? Todo ser humano tem direito a decidir se quer ter filhos, quantos filhos deseja ter e quando é melhor momento para se ter, né? Isso faz parte do que se chama de planejamento familiar, um direito garantido por lei que está na Constituição brasileira. Tá? Então, por exemplo, você casou, você vai casar, você quer ter filho, o Estado garante, né, todo um planejamento familiar, né, existem núcleos especializados para trabalhar, né, o psicológico, para preparar o pai e a mãe para ter esse filho. Quando não se deseja uma gravidez, pode-se usar métodos contraceptivos, tá? Então, se você, né, seu namorado, seu marido, não quer ter um filho nesse momento, né, você pode continuar tendo seu relacionamento, porém, existem os métodos contraceptivos, que nós vamos trabalhar e mostrar agora, tá? E aí, para decidir o melhor método, né, contraceptivo para o casal utilizar, né, deve ser feito uma decisão, essa decisão deve ser feita não pelo casal, e sim indo através do atendimento de um especialista, de um médico, né, que, por exemplo, o casal nunca teve filho, vou fazer uma laqueadura de trompas, cara, nunca mais você vai ter filho, então, né, tem que procurar um médico, né, e conversar e fazer os exames necessários e ver qual método contraceptivo vai ser viável para você nesse momento. Se você é jovem, você, né, pode não querer ter filho no momento, mas daqui 10 anos, 5 anos, você pode querer, sim, ter filho, né, dar continuidade à nossa espécie. Então, a decisão do melhor contraceptivo deve ser tomada aí, ser feita pelo casal, né, e pelo médico. Eu esqueci de falar, tem que procurar o médico aqui, tá? Pois o sexo seguro é responsabilidade compartilhada, tá? Então, os dois têm que decidir o melhor, né, juntamente com o seu médico de confiança. Então, vamos falar da contracepção e prevenção. Falar alguns métodos contraceptivos, né, que são métodos aí que preveem a gravidez e ajudam as pessoas a evitar a gravidez não planejada ou indesejada e o contágio também de muitas doenças. Alguns dos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, eles ajudam a evitar o contágio de doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, né, e ajudam aí no planejamento familiar. Então, aqui eu tenho vários que nós vamos tratar um de cada vez. O primeiro aqui é o mais conhecido, que é o preservativo feminino e o preservativo masculino. Quem não sabe o que é isso, é a famosa camisinha, preservativo, tá? Esses são, vamos dizer assim, o melhor método contraceptivo que tem, né, a camisinha masculina ou feminina, porque além de evitar uma gravidez indesejada, né, ela também evita, é o único método que evita as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, antigamente tratadas como DSTs. Então, o melhor método de prevenção à gravidez, né, e a doenças, a infecções sexualmente transmissíveis é os preservativos, a camisinha masculina e a camisinha feminina. Só tem um detalhe com relação à camisinha masculina, tá? Se o homem for usar, ele usa, a mulher não. Se a mulher for usar, ela usa, o homem não. Porque esses preservativos são feitos de látex, tá? Um tipo de borracha, que se entrar em contato um com o outro, eles vão se romper e vai estragar, não vai ter finalidade. Outro detalhe, não adianta colocar 2 preservativos para ficar mais seguro, não. Né? Tem muito aluno, quando está no presencial, eles vêm, professor, se colocar 2 camisinhas, fica mais seguro, professor?
Falei, não, meu amigo, camisinha não é colete, é prova de bala, não. Se colocar 2 camisinhas, ela vai estourar também, porque látex com látex esquenta e estoura, né? Se rompe, e aí acontece a gravidez. Então, né, minha dica é essa aqui. E tem-se toda uma instrução de como se colocar o preservativo, tá? Futuramente eu vou fazer um vídeo aqui, né, tentando ensinar como colocar o preservativo masculino. Então, eu já fiz várias ações em escola, presencialmente, quando estava na forma presencial, né, porque é uma coisa, o sexo é uma coisa que faz parte da vida da gente, pode não estar fazendo hoje, mas daqui a algum tempo vai fazer. E eu tenho os anticoncepcionais hormonais, são, né, os famosas pílulas, né, as pílulas do dia seguinte, a pílula mesmo, né, que toma todo dia, essas vão prevenir a gravidez e também vão trazer alguns problemas, alguns distúrbios, alguns efeitos colaterais. Então, tem que tomar muito cuidado com o uso desses anticoncepcionais aqui, hormonais. É muito comum as meninas, quando começam a ter relacionamento, começam a ter relação sexual e comprar na farmácia o mais baratinho que tem lá. Só que aí está um problemão. Para se tomar um anticoncepcional, você tem que ir antes, a mulher, né, principalmente, porque ela que vai tomar, ainda não tem no mercado anticoncepcional masculino, vamos dizer assim, né, ela tem que ir no endocrinologista, que vai ver a questão hormonal dela e qual que é o melhor medicamento, qual que é o melhor método anticoncepcional, né, hormonal para ela. Porque se ela tomar qualquer um, e esse pode desencadear alguns problemas no organismo, né? Como, por exemplo, engorda muito, né? Para a pessoa rapidão engorda, traz problemas, distúrbios no organismo, né? Então, tem que se ter esse cuidado, pessoal. Meninas, antes de começar, tomar anticoncepcional, chama sua mãe, vai no médico, vai no postinho, passa por um endócrino, faz os exames de sangue necessários para ver a questão e para ver qual o melhor anticoncepcional para você, porque cada organismo é diferente, certo? Então, essa é a dica de ouro. Cada organismo é diferente, cada organismo reage de uma forma diferente a medicamentos, tá? E aí nós temos os métodos cirúrgicos, que previnem também apenas a gravidez. Nesse caso dos métodos cirúrgicos, eu vou ter métodos masculinos e métodos femininos. A gente vai ver nos próximos slides. Temos o diafragma, que previne apenas a gravidez. Diafragma é uma estrutura de látex que é colocada lá no colo do útero, né, que evita a entrada do espermatozoide, porém ele não é muito seguro. Tem o DIU, que previne também apenas a gravidez. O DIU é o dispositivo intrauterino. É um plástico com 2 pontinhas de metal em T, que é colocado dentro do útero, e por ter esse metal com um corpo estranho, o útero fica sempre reagindo àquele metal, e se chegar um embrião ali, um óvulo fecundado, ele também vai achar que aquilo é algo que não faz bem para ele e vai mandar para fora. Mais ou menos isso, tá? Então, ó, cada um dos métodos contraceptivos e de prevenção apresentam vantagens e desvantagens. Por isso é recomendável que as pessoas consultem um médico para terem maiores informações e escolherem de forma consciente o método mais adequado para o seu estilo de vida. Falar dos métodos cirúrgicos. Tem os métodos cirúrgicos. Um é chamado de laqueadura de trompas, que é na mulher, né, que vai se romper essas trompas, cortar. Antigamente, né, fazia-se apenas um anel, amarrava-se, porém esse anel se rompia muitas vezes, a mulher engravidava ainda, né? Agora, o que acontece? É feito realmente o corte e a cauterização, né, desses canais aqui, que ligam os ovários até o útero. Então, quando eu corto, né, corto essa ponte, o que acontece? Ocorre a ovulação, o óvulo vai chegar até onde está o corte,
e não vai passar. O espermatozoide que está vindo vai chegar até aqui também e não tem mais ponte para ir. Acabou, não vai ter mais fecundação, não vai ter gravidez. Tá? A laqueadura de trompas, né, ou laqueadura, ocorre, então, na mulher, aí onde as tubas uterinas são cortadas e fechadas. Tá? Esse é o método cirúrgico. E no homem existe a vasectomia, que consiste em cortar aí o ducto, né, um ducto deferente, né, corta-se um pedaço desse ducto deferente, amarra-se ele, e os espermatozoides que são produzidos aqui no testículo ficam no epidídimo, né, vão tentar sair, mas não tem caminho para onde ir, morrem e são reabsorvidos pelo corpo, tá? Não acontece nada, não acontece infecção, tá? Esse método aqui ainda tem reversão, já em alguns países já tem como fazer o religamento. Não sei se no Brasil já tem essa possibilidade, se o homem, né, não quero voltar a ter filho, né? Se ele for nos Estados Unidos, eu sei que já faz cirurgia aí para, né, refazer, desfazer a vasectomia. Agora, a laqueadura de trompas, que eu saiba, não existe nenhum método de refazer. Então, é algo a se pensar muito bem, né, antes de fazer qualquer um desses métodos cirúrgicos. Aqui é o DIU, o famoso DIU, dispositivo intrauterino, ele é na forma de um T, tá? Ele é feito geralmente de plástico e vai possuir alguns metais, né, nessas hastes aqui, tá? Então, o DIU é um dispositivo de metal ou plástico implantado pelo médico no interior do útero e impede a implantação do embrião no endométrio, tá? Então, por ter um corpo estranho aqui dentro, esse útero vai, né, vai impedir que ocorra, esse DIU, né, vai impedir que ocorra essa anidação e essa implantação do embrião e a gravidez. Em algumas mulheres, esse dispositivo causa o aumento do fluxo menstrual ou pode provocar cólicas. Ressalto ainda mais, em algumas mulheres não funciona, porque algumas mulheres não têm o útero tão bonitinho que nem esse aqui. Algumas mulheres têm o útero partido em dois, tipo 2, né? O útero bicorno, que nós falamos. Então, aí é inviável utilizar, né, o DIU. Então, por isso a importância de ir aí no médico, né, para ver o melhor método a ser utilizado, tá? Mas o DIU é um método muito bom para as mulheres que não dá uma reação, né? Quiser tirar, vai lá, o médico retira, tranquilo, e você pode voltar a ter filhos também, tá? Mostrar aqui como que ocorre a fecundação, né? A fecundação depende do encontro dos gametas masculino e feminino, espermatozoide, né? São lançados aqui na vagina, sobem todo o útero e vão encontrar aqui nas tubas uterinas, né, o óvulo, e um dos felizardos, apenas um dos espermatozoides, vai fazer a fecundação do ovócito, do óvulo, que nós falamos, né, e quando faz essa fecundação, começa-se já toda uma divisão celular, né, quando forma o zigoto, né, eu tenho até um vídeo que eu mostro como que acontece essas divisões, a formação do embrião, depois vocês dão uma olhada. Então, ele vai ocorrer a fecundação aqui nas tubas uterinas e ele vai descer, o zigoto desce, né, e é levado até o útero, onde vai ocorrer a implantação aqui dele, né, processo chamado de nidação. Então, ó, como que acontece? Com a ejaculação, milhões de espermatozoides são depositados no interior do órgão genital feminino, e eles, então, se locomovem até as tubas uterinas ao encontro do ovócito ou do óvulo. Gente, presta atenção, se o óvulo estiver aqui e o espermatozoide chegar aqui, pode até ocorrer a fecundação, mas não vai ocorrer a gravidez, porque não vai dar o tempo para formar, né, o embrião para nidar. Ele vai descer e vai cair, vai embora, não vai dar tempo de ocorrer o processo, tá? Então, da união dos gametas, forma-se a primeira célula do novo indivíduo. A primeira célula minha é um zigoto. A sua foi o zigoto, ela foi formada pela união do óvulo da mamãe com o espermatozoide do papai, que se uniram aqui,
né, aqui dentro das tubas uterinas, e foram para o útero, se fixaram, formaram aí os anexos embrionários, a placenta, e ocorreu todo o desenvolvimento embrionário até ocorrer o parto, certo? Deixa eu só ver o horário aqui, tá cedo. Falar um pouquinho da gestação. Cara, tá um vento chato aqui na minha janela, mas tudo bem. A gestação, como que acontece a gestação? Aqui está o passo a passo da gestação, tá? A gestação é o nome dado, então, à condição em que um ou mais embriões, né, vai ser abrigado no útero, desenvolvendo-se até a formação de um novo indivíduo. A gestação humana dura, em média, 38 semanas, tá? É uma média de 38 semanas, tá? Então, essa gestação, ela começa com, primeira coisa, fecundação. Fecundação, né, aconteceu aqui, depois forma-se o zigoto, esse zigoto passa por divisões celulares, né, onde vai formar uma bolinha do mesmo tamanho do zigoto, uma bolinha do mesmo tamanho do zigoto, onde as células vão estar todas coladinhas umas às outras. Essa estrutura, né, formada do zigoto, com um monte de células que se dividiram, cada vez ficando menor, é chamado de mórula, né? Depois que ela entra aqui dentro, ela forma uma estrutura chamada de blástula, que vai convergir para o blastocisto. O que é a blástula? Não tem essas células que estão todas juntas, todas coladas aqui, assim, uma panquequinha? O que acontece? Forma uma cavidade. Buf. As células migram para a periferia, formando uma cavidade interna chamada de blastocela. Depois forma-se uma camada com mais células aqui, chamadas de botão embrionário, que vai permitir aqui, né, a implantação, né, que é já aí, nesse caso, já é o blastocisto, né, que já permite a implantação no endométrio, que é, né, que o endométrio é o músculo do útero. E a partir dessa implantação aqui, né, vai formar a placenta, os anexos embrionários todos, tá, que vai permitir a sustentação do embrião, a formação do feto até o parto do bebê aí, tá? Beleza? Então, implantação no endométrio do útero nós chamamos de nidação. Então, essa aqui é uma representação de uma parte do útero em corte, mostrando diversas etapas da gestação humana. A ovulação, aconteceu aqui, a fecundação, formação do zigoto, as primeiras divisões celulares chamadas de clivagem, a formação da mórula, depois a formação do blastocisto, ou da blástula, e a implantação dela no endométrio, no processo chamado de nidação. Então, bem legal, né, como que acontece a gravidez. E a partir disso aqui, essas células continuam se dividindo, formando os botões embrionários, que vão dar origem ao coração, aos braços, às colunas, vai ter o processo chamado de embriogênese aqui, que vai formar todo o embrião, até chegar ao estágio de feto, que já é um mini ser humano que está ali dentro, tá? Então, aqui mostrando a gestação todinha, né, um resumo. Então, o que acontece? Ó, com 4 semanas de gravidez, já teve a formação aqui do cordão umbilical, da placenta, já tem o saco amniótico envolvendo, né, o embrião, já tem um embriãozinho aqui, minúsculo, pequeno, dentro do útero, tá? Com 10 semanas de gravidez, esse embrião já está bem maior, aqui parece uma tartaruga, ó, parece, se a gente for ver a comparação da embriogênese dos mamíferos com os répteis, no começo são bem parecidos, né, os embriões. Aqui eu já tenho, né, a formação de estruturas como orelha, como olho, já tenho a formação aqui com 10 semanas do bracinho, com a formação dos dedinhos, ainda, muitas vezes a gente vê ainda membranas interdigitais entre eles, os pezinhos, né, a formação de toda a estrutura do corpo se desenvolvendo. Isso aqui com 10 semanas, tá? Com 24 semanas, ele já vai estar nesse estágio bem grandão, bem maior aqui,
tá? Já, a barriga da mãe já vai estar bem visível, né? E com 38 semanas de gravidez, geralmente ocorre o parto, né? Vai ocorrer as contrações, vai ocorrer a dilatação do colo do útero, do colo uterino, né? Que é essa abertura, a dilatação da vagina, e mais as contrações do abdômen, né? Do próprio músculo, né? Do endométrio, vai fazer essas contrações, fazer com que ocorra o parto. Então, ó, falar um pouquinho das estruturas. Eu tenho o saco vitelíneo, que fornece nutrientes ao embrião nas primeiras semanas, tá? Desenvolvimento, porque ainda não tem a formação correta da placenta ainda. Tem o córeo, que circunda o cordão umbilical, né? Nesse córeo ocorrem as trocas gasosas entre a mãe e o embrião. O âmnio é a membrana que envolve o embrião, né? Que contém um líquido amniótico. O âmnio é a famosa bolsa, né? Geralmente, quando vai parir, a mãe, né, fala, rompeu a bolsa, sai aquele monte de água, né? Então, essa bolsa nada mais é do que o âmnio e esse líquido que saiu pela vagina quando rompeu a bolsa, que não é a bolsa de valores, mas o âmnio é o líquido amniótico. E a placenta é a estrutura que permite as trocas de nutrientes e gases entre o embrião e o feto, né, e os organismos, o embrião, o feto e o organismo materno. E o cordão umbilical conecta aí o embrião, o feto, à placenta, tá? Então, o embrião vai estar conectado à placenta, e a placenta vai ter um entrelaçamento de capilares sanguíneos, tanto do feto quanto da mãe, onde ocorrem as trocas, né, onde o feto, o embrião, recebe os nutrientes, recebe água, minerais, recebe tudo que a mãe come e bebe, ele recebe. E aí as excretas, no primeiro momento, né, ele não faz cocô, ele não faz xixi, todos esses metabólitos vão sair, ele não faz cocô porque ele não come, ele recebe a energia tudo através desses vasos sanguíneos, que vai nutrir as suas células. Né? Então, todos os metabólitos celulares vão sair via placenta, também indo para o corpo materno. Tá? Só nos últimos dias de gestação que o bebê começa, o feto, né, começa a tomar um pouquinho desse líquido amniótico ali. Tá? Então, já nos últimos dias de gravidez, já próximo do parto. Já começa a beber, já começa a fazer xixi, mas é bem pouquinho nos últimos dias, mesmo antes do parto. O pulmão do bebê só vai funcionar, só vai se descolar depois do nascimento, tá? Porque os alvéolos pulmonares estão totalmente colados, e aí, quando sai, né, com o primeiro choro, é importantíssimo o primeiro choro, né? Por isso que muitas vezes o médico pega o bebê pela perna, não sei se vocês já viram o parto, às vezes pega pela perna, o bebê não chora. O que o médico faz? Vai lá e dá um tapa na bunda dele, aí ele começa a chorar. Esse tapa não é maldade, é para estimular esse bebê a chorar, a ter um ato aí que vai abrir, né, os alvéolos pulmonares e permitir que ocorra as trocas gasosas, senão ele vai morrer, certo? É bem interessante essa questão da gravidez, todo o processo, e o parto também. Eu tive o prazer de acompanhar o parto do meu filho, só que não foi normal, foi cesariano, tá? Foi bem rápido, mas é muito legal, muito emocionante, tá? E aqui mostrando, né, como que acontece o nascimento aqui, o parto normal, né, como eu já disse, vai ter as contrações aqui. Geralmente, para ter o parto normal, o bebê tem que vir com a cabeça para baixo. Quando o bebê fica inverso, tem que se fazer uma intervenção cirúrgica, que é a cesariana, porque não consegue nascer, não consegue sair. Então, no parto normal, ocorre inicialmente as contrações uterinas, que promovem a abertura do colo do útero. Não são só as contrações, hormônios também são produzidos, que vão liberar, que vão permitir essa dilatação do colo do útero. Inclusive, existem medicamentos no hospital também. Depois, o bebê desce pelo canal da vagina, o canal vaginal, e sua cabeça emerge do corpo materno. Então, a primeira parte que sai é a cabeça. A pessoa fala que está coroando, né? E após o nascimento do bebê, a placenta
se separa do útero, né, ocorre a separação aqui da placenta, ela é arrancada, ela é retirada, e retira-se o cordão umbilical e a placenta do organismo materno, né, e faz o corte aqui do cordão umbilical, e a partir desse momento o bebê tem que se virar sozinho, ele vai ter que se amamentar, adquirir os seus nutrientes do leite materno, ele vai ter que respirar por conta própria. Antes, quem fazia tudo isso por ele era a placenta e o cordão umbilical, que fazia tudo isso para ele, tá? O bebê ficava de boa ali dentro, curtindo todo o amor da sua mãe, né, mexendo, chutando ali dentro, bem legal, bem legal a gestação. Eu espero que eu consiga ter tido êxito em explicar um pouco como ocorre essa gestação, né, para vocês. Vou abrir agora para perguntas,